Boa noite, gente. Tudo bem? Tô só esperando aqui a Mariana entrar. Eu acho que ela já deve estar entrando. Vou até confirmar aqui. A gente vai fazer uma live hoje sobre terapia comportamental dialética radicalmente aberta. Espero que vocês possam nos assistir. Opa, a Mariana chegou. Vou convidar ela aqui para entrar na nossa live. Isso, vou fazer. Acho que já tem gente entrando. Oi, tudo Opa, bem? descendo agora. Tudo bem, Mariana? Tudo bem, tudo bem. Estamos aí. É diferente que o telefone, achei que dá para fazer com o computador. Mas tudo bem. Também nas primeiras lives eu tentei e não deu certo. Mas foi bom que a gente descobriu a tempo, né? É, certamente. Já tem gente entrando aqui. Marco Aurélio, algumas pessoas. Que Olá. maravilha. A gente vai ser assistido. Tatiane, a Joyce, todo mundo aqui entrando. Acho que daqui a um minutinho a gente já pode começar. Tá bom. A gente já está bem pertinho do horário. Estou muito feliz de ter essa honra de estar fazendo uma live com você, Mariana. Muito Ah, feliz. obrigada eu. Como dizemos aqui em Portugal, obrigada eu. Sim. Está em Lisboa? Estou em Lisboa. Ah, Eu vivo entre Lisboa e Washington. Aí ah, eu acabei de voltar faz um mês. Eu fiquei 3 meses agora em Washington, voltei agora, um mês atrás, e tô para retornar para Washington agora mês que vem, mas não sei. Ainda não tá. Tem a passagem tudo já confirmado, mas não sei como é que vai ser a questão do Covid até então, porque tá ficando feia a coisa lá. sim, Estados sim, Unidos tá on fire. sim. E aí são 10 da noite aí, né? Agora? É, são 10 da noite. Então, perdão se eu não tiver 100% sharp, assim, se eu não tiver totalmente fresca, eu na cabeça, já fiquei o dia todo trabalhando, mas vamos lá, força, força. Isso. A gente vai conseguir, que eu também, a RODB é uma coisa que eu adoro, né? Então, eu vou acabar falando, além de entrevistar, eu vou acabar falando também. Que ótimo, ótimo. Tá, então vamos começar, gente. Então, bem-vindo, todas e todas que estão nos assistindo agora. A gente vai começar uma live falando sobre o supercontrole e depois a gente vai conversar um pouco sobre a terapia comportamental dialética radicalmente aberta, né? Como é de costume da gente do Espaço Integrar, a gente sempre começa apresentando, né, o nosso convidado, e hoje a nossa convidada é uma pessoa ilustríssima, uma convidada super ilustre, que é a Mariana Sampaio, né, gente? A Mariana Sampaio, ela é psicóloga, ela é gaúcha, e ela fez a graduação dela em psicologia, né? Depois você foi para o Havaí, né? Isso, fez o mestrado no Havaí. Eu fiz, na verdade, toda a minha graduação de psicologia no Havaí. Comecei, na verdade, na Unicinos, no Rio Grande do Sul. Eu estudei lá por um ano, quando eu saí, terminei o high school, né? E daí eu fui para Florianópolis, estudei filosofia em Florianópolis e acabei mudando para Califórnia. Da Califórnia eu fui para o Havaí. E lá eu acabei terminando a psicologia e fiz o meu primeiro mestrado em psicologia. Aí eu terminei indo para acabei indo para Washington, né, em Seattle. Fiquei lá 7 anos, eu fiquei em Nova York uns 10 anos quase, e daí fiquei em Washington agora 7 anos já faz, e fiz meu segundo mestrado em serviço social. E, Nossa, e agora estou em Portugal fazendo meu doutoramento em serviço social. Mas é com relação à psicologia, assim, a minha dissertação é sobre mindfulness, realidade virtual, para assistir treinamento de mindfulness. É. nossa, que show! E é uma coisa super importante agora, né? Se a gente for pensar que a gente está dependendo muito do mundo virtual agora, né?
Oi, Thiago, querido. Ah, Olha eu aí, acho gente, o pessoal importante, entrando. né? E também você fez várias formações, não foi? Acho que você parece que conheceu até a própria Marcia Linehan, né? Sim, eu tive muita sorte, assim, de oportunidade de conhecer ela através de um amigo muito próximo meu, que é um cientista incrível na Universidade de Washington, que é até meu orientador agora no meu doutoramento. E eu acabei conseguindo fazer um semestre de aula com ela na universidade para pós-graduação, né, para os pós-graduandos. E, e tive a oportunidade de trabalhar em alguns projetos de pesquisa também, com a realidade virtual e treinamento de mindfulness, alguns anos atrás. Ah, que E sim, maravilha. e dei aula de DBT por vários anos, treinamento de DBT para adolescentes, em uma clínica em Seattle. Eu fui uma das facilitadoras do grupo de DBT e terapeutas por 4, 5 anos lá. Não, que maravilha. E aí agora você, assim, na sua prática clínica, você trabalha com DBT, TCC, RealDBT, como que é? Uhum, trabalho com todos. Eu tenho uma approach, assim, uma abordagem multimodal, né? Eu acho que cada paciente vai trazer coisas diferentes, né, Francisco? Então, a gente tem que aprender várias ferramentas. Se a gente só tem um martelo de ferramenta, tudo que a gente vê é um prego, né? Então, quanto mais ferramentas a gente tiver, eu acho melhor a gente saber usá-las. Eu acho que a gente pode servir muito melhor os nossos clientes, né? Então, para mim, isso sempre foi uma coisa muito importante. Eu nunca consegui parar de estudar. Sou uma pessoa curiosa também, mas eu acho que para ser um terapeuta bom, a gente não tem como parar, né? É uma dessas Hum. profissões, como muitas, que a gente tem que estar sempre se autotrabalhando e trabalhando para ter mais conhecimento, para poder ajudar os outros. Isso. Nossa, é exatamente a filosofia do espaço integrar, né? Essa formação continuada, porque a gente sai da graduação e tem que continuar estudando, 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 porque cada paciente é um universo novo, né? De certa forma. Então, é muita coisa. Ah, que maravilha. E, gente, olha, avisando também que a Mariana é convidada internacional do 13º Congresso Brasileiro de Terapias Cognitivas, né, Mariana? Que vai ser Sim. em 2021. Então, quem tiver a oportunidade de prestigiá-la, eu tenho certeza que vai ser uma oportunidade imperdível. E a Mariana, a gente está aqui conosco porque no 12º Congresso de Terapias Cognitivas, né, até assim, pelas pesquisas que eu fiz, acho que você foi a primeira pessoa no Brasil a falar sobre RODBT. Eu É, não encontrei nada, não tinha nada, acho que não tem ninguém falando sobre RODBT, você foi a primeira pessoa no Brasil que falou. uhum. Na verdade, eu introduzi, fiz uma, quer dizer, introduzi não, mas eu falei sobre a RODBT numa apresentação na Elo, acho que foi em 2018, 2017 ou 2018, com o Wilson e com a Débora, que me convidaram para apresentar sobre o DBT na adolescência. E eu fiz uma pequena apresentação, assim, e comentei sobre o RODBT, porque em 2017 eu fui treinar, eu fui fazer a formação de RODBT na Inglaterra, em Dorset, e achei muito, e achei interessante, achei bem útil, assim, para vários clientes com que eu já tinha dificuldade de trabalhar. Me ajudou imensamente com pessoas que eram difíceis por causa que a gente vai conversar, eu acho, da problemática da sinalização social, né? Desses clientes. Então, essa abordagem acabou me dando ferramentas incríveis para conseguir vincular com esses pacientes, né? Ter uma relação terapêutica bem mais eficaz, assim. Então, eu fiz esse comentário e daí depois o Wilson me convidou para fazer a apresentação do RIODBT na conferência em Fortaleza e eu fiz de uma horinha assim e agora esse ano que vem vai ser sobre outros temas, mas também focado com a intersecção, né, da unidade cultural e coisas que estão acontecendo no nosso mundo bastante, que a gente tem que estar informado, que eu acho que é uma parte grande da minha formação de serviço social, que eu acho que é importantíssima. Faltou um dos motivos que eu fui para o serviço social depois nos Estados Unidos, inclusive que era a melhor universidade de serviço social do mundo na época, né, o melhor programa, era devido a essa falta de conexão com a psicologia, com o social.
E isso me Uhum, ajuda muito, muito, muito na minha prática. E eu tô querendo muito compartilhar isso. Eu fiquei curiosa na última conferência que a Matilde falou, acho que é a Matilde, né? Ela falou sobre a competência cultural uhum, e eu perguntei para ela sobre a unidade cultural e onde que o Brasil estava nessa questão, e ela comentou que não estava, que quase na psicologia não se falava sobre competência cultural, e isso é um desserviço muito grande para os sim. nossos clientes e para a nossa sociedade. E eu acho que Uhum. isso vai ser algo bem interessante de falar. É. E daí vou fazer também uma apresentação pequena de 1 hora. O workshop de unidade cultural são 4 horas. E apresentação sobre terapia. Eu tenho trabalhado com terapia online, né? Já fazem 5 anos, 6 anos. Então, algumas best practices, né? Que a gente fala nos Uhum. Estados Unidos, e algumas dicas, assim, para a gente melhorar os nossos atendimentos através do novo normal, vamos Uhum. dizer, né? Que fantástico. Nossa, eu tô assim, eu já tô pensando, gente, como que eu vou fazer para ir? Porque eu tenho que comparecer. É, e olha, realmente é isso que você falou, né? Essa atenção às competências culturais, né? Que é uma coisa que a gente percebe que tem falta, né? Que agora talvez na TCC a gente está tendo uma consciência cada vez maior da importância delas. Inclusive, Mariana, você tem um instituto, né? O Instituto Mind Over Matters, que parece que Uhum. essa foi uma das coisas que fez vocês criarem o instituto, é isso? Exatamente. É uma das questões que a gente tende a abordar bastante nas nossas relações com os nossos clientes, né? É questão, porque nós somos seres sociais, né? Uhum, Nós vivemos numa sociedade, que tem pessoas com muitos privilégios e pessoas que são bastante oprimidas, e as intersecções das nossas características, né? Pode causar várias aflições, né? Então, trabalhando com isso, eu acho que é uma parte essencial para mim, pelo menos, na terapia. Eu sei que para muitos clientes vêm para nosso instituto, para nossa clínica, devido a esse cuidado sobre as diferenças de cada um, né? uhum. E o nosso trabalho, que eu acho que é a unidade cultural, essa questão de nós estarmos sempre nos trabalhando, né? Para os nossos viés implícitos, certo? Para que a gente possa ter mais cuidado com os outros. Sim. Então vamos lá, vamos entrar no tema, né? Vamos colocar a mão É. na massa. Vamos começar a pensar o seguinte, assim, para quem está vindo aqui pela primeira vez e nunca ouviu falar em supercontrole, o que que a gente pode explicar, o que que a gente pode dizer para essas pessoas? Como que a gente definiria o supercontrole? Tá. Talvez seja melhor pensar assim o supercontrole como uma, como é que se diz, estilo de personalidade, certo? De Uhum, personalidade. Então, na verdade, deixar bem claro, acho que isso é muito importante, que o supercontrole, na realidade, não é uma doença, um problema necessariamente, né? E o REO-DBT não trata o supercontrole como isso, né? Como uhum. várias outras terapias podem vir a ver algumas dificuldades, algumas características dos indivíduos, né? Então, é importante pensar também, tá? Eu acho que para entender assim o supercontrole, né? Falar dos 4 déficits que as pessoas Uhum. com essa personalidade de supercontrole têm. É importante a gente começar a pensar no que é saúde mental. Então, eu te pergunto, o que é saúde mental para ti? Quais são os componentes da saúde psicológica, Francisco? Nossa, para mim essa pergunta, É, gente do céu. eu sempre faço as apresentações assim, perguntando para as pessoas. Como eu não posso ver as pessoas, verdade, as pessoas, tu vai ser o meu guinea pig aqui, tu vai conversar comigo sobre isso. O que seria, quais são as características, né, de uma pessoa com um bem-estar psicológico, uma boa saúde mental, vamos dizer. Uhum.
Olha, eu não vou saber te dizer todas, e até porque tem uns modelos aí diferentes, mas eu acho que uma que é importante, que eu acho que tem a ver com o supercontrole, tem a ver com o RODBT, é a formação de vínculos sociais, né? É a conexão social com a outra pessoa, as relações interpessoais. Uhum. E eu acho que esse é um componente importante, pelo menos eu entendo. Sim, exatamente. Isso é uma das características, né, que o RWBT começa a perceber. A primeira pergunta, o que é a saúde mental? Né? Uhum. Então, são três características principais que a gente pensa, né? Que é receptividade e abertura, né? Especialmente quanto a experiências novas, as nossas habilidades de receber feedback, né? Para que a gente possa aprender coisas com um ambiente, um mundo que está sempre mudando, né? Uhum. Então, sem essa abertura e receptividade, é mais difícil de ter uma saúde psicológica, né? E temos também a conexão social, né? O ser parte de uma tribo, certo? E a receptividade e abertura. E a flexibilidade, né? Então, essas três coisas são importantes para a nossa saúde mental. Aí a gente pode começar a pensar nos déficits, né, do supercontrole, que são, né, a baixa receptividade e pouca abertura, né? Um Uhum. exemplo disso pode ser a aversão a riscos, por Uhum. exemplo. Tem bastante pessoas que eu conheço que têm características de supercontrole, né, de personalidade de supercontrole, e não querem aprender a dirigir, por exemplo, né? Ou se dirigem, têm bastante dificuldade e ansiedade quando estão dirigindo, né? Então, isso parece até não ser uma coisa muito que a gente pense muito, mas isso é uma coisa que para muitos de nós é básica e para várias pessoas com tendência ao supercontrole, assim, características de supercontrole, têm dificuldade de fazer. Agora, tem coisas, né, que podem parecer de risco. Isso é importante de perceber, por exemplo, o paraquedas, né? Ou o mergulho. Eu fui instrutora de mergulho 6 anos, né? E uma coisa que eu sei do mergulho é que pode parecer de risco, mas na verdade tu tem todos uns checklists, assim, uns checkbox que tu pode ver com equipamento. Tu não vai entrar no mar sem a tua garrafa de ar tá cheia, sem tu checar isso antes. Então tem essa característica que é bem comum no supercontrole de checar tudo, de fazer as coisas com antecedência e perceber, apesar de parecer de risco, elas são assim mais a gente percebe que tem um cuidado, né, bem grande quanto a isso. Então, Elas são mais essa é uma. sensíveis ao risco, né? Elas têm uma Uhum, hipersensibilidade ao risco. uhum, exatamente. O outro déficit, né, é de respostas flexíveis, certo? Por exemplo, um planejamento excessivo, uma necessidade de estrutura, certo? Talvez não conseguir fazer algo espontâneo. Se Uhum. alguém, de repente, vem na minha casa, talvez não agora no Covid, né? Mas assim, vamos numa festa. E para uma pessoa super controlada, talvez isso seja difícil dizer que sim, porque não está na Uhum. minha agenda, eu não me programei para isso, certo? Então, essas pessoas têm essa tendência de ter um planejamento e uma estrutura, né? E não desviar muito disso, certo? Então, esse déficit em respostas flexíveis, em vez de, sim, vamos nessa festa, show, vamos nos divertir, né? Vão ficar, não, não posso ir, não estou combinado, tenho outras coisas para fazer, certo? Então, esse é um dos outros déficits, segundo dos quatro déficits. E daí temos o déficit em expressões e percepções emocionais, certo? E aí que nós vemos o déficit de sinalização social também, Uhum. né? Que vamos falar mais sobre isso. Mas, por exemplo, vamos dizer que, como tu me comentou antes de mandar uma mensagem, tô animado. Imagina se eu dissesse, Francisco, eu tô muito animada com essa live, vai ser incrível. Tô É. super, nossa, certo? Então, a pessoa pode até estar animado dentro, mas não consegue transmitir isso por falta
às vezes, da própria percepção emocional e dessa falta de habilidade de transmitir essas emoções, né? Que é que Então, eles chamam de flat face, né? Que é exibir uma cara assim, tipo, flat. uhum, E tem uma outra coisa também, Mariana, que eles falam, é que além disso, é como se fosse mascarar a expressão emocional, né? uhum, Que é como se fosse, às vezes, a pessoa está numa situação em que a gente precisaria demonstrar emoções como raiva, emoções que não necessariamente são imediatamente socialmente desejáveis, mas essas pessoas dão um jeito ali e não expressam, né? Mascaram mesmo a sim, expressão. sim. Às vezes até com um sorrisinho. É, não, tá tudo bem. Eu quebrei a Uhum. perna mês passado e perdi meu trabalho por causa disso, mas eu tô bem, né? Então, e essa mascaração, assim, né, que tu tá falando, essa dificuldade de até muitas vezes compreender a própria emoção e expressar, né, o que está acontecendo internamente, de forma congruente com, com o nosso comportamento externo, né? Então, isso traz para esse quarto déficit, né? Que é a dificuldade de conexão social e ter intimidade, Uhum. certo? Porque, assim, acho que uma das coisas do supercontrole é essa dificuldade de ser vulnerável, né? Essas Sim. características de perfeição. Então, a gente acaba não conseguindo se conectar por medo de não ser perfeito, né? Por medo que as outras pessoas vejam que nós não somos perfeitos, certo? E E, também uma coisa que eu acho interessante é assim, o que eu comunico, né, pelas minhas emoções, perdão, pelas minhas expressões, aquilo tem um efeito de retorno, né? Então, se eu estou sempre comunicando flat face, eu estou sempre meio que me fechando ali para o contato com o outro. E aí, quando eu aprendo, que é uma coisa que a RODB trabalha, né? Quando eu aprendo a comunicar as minhas emoções, eu acabo abrindo um pouco de espaço para o outro se aproximar de mim, para eu conversar, né? Expor um pouco a minha vulnerabilidade, que isso ajuda a criar intimidade. exatamente, exatamente. E isso, na verdade, é extremamente importante, essa intimidade, né? Se aproximar das pessoas, né? Porque essa falta de proximidade traz uma solidão super Uhum, profunda, certo? E se a gente parar para pensar, é importantíssimo a conexão para nossa sobrevivência. Numa teoria assim evolutiva, né? A gente fala em inglês hardwired to connect, uhum, né? Nós somos feitos para nos conectarmos, né? O ser humano é, na verdade, um animal assim relativamente frágil. Se a gente uhum. parar para pensar, né? Eu não tenho assim dentes super afiados, garras, eu não corro tão rápido quanto um tigre, né? Eu não tenho uma pele assim impenetrável, certo? Nós somos relativamente frágeis. Agora, quando a gente para pensar, que coisa impressionante, né, Francisco, que a gente conseguiu, sendo essa espécie, né, que somos assim frágeis, né? Conseguimos conquistar, viver Uhum. em todas as partes desse planeta praticamente, né? Sim. Quando eu conheço pessoas que trabalhavam em submarinos com dezenas de outras pessoas embaixo d'água por meses sem ir para a superfície. Como? Eu acho incrível. O que Uhum. que faz uma coisa dessa acontecer? É a nossa habilidade de cooperar, Sim. né? Sem a cooperação, é, a gente, se tu parar para pensar assim, os nossos ancestrais, né? Se eles são expulsos da tribo, o que que acontece? Se os ancestrais são expulsos da É, tribo, são expulsos da tribo e tem que ficar uhum. sozinhos, assim, e se virar sozinhos, Aí eles né? vão morrer, gente, porque não vai ter como. É praticamente uma sentença de morte, porque um ser humano tem que lutar contra ambientes, né, hostis e outros animais que são mais fortes, que são mais rápidos, é muito complicado,
né? A Uhum. gente precisa um do outro, então, e a gente precisa se confiar, né? O exemplo que eu dei do submarino, por exemplo, certo? Ou as pessoas que vão para o espaço, né? Não, tem que confiar um no outro, que aquela pessoa que fez aquele submarino, aquela nave espacial, o avião que a gente voa direto, né? Que aquilo ali está bem feito. A gente confia cegamente. Então, a gente tem Sim. esse padrão intrínseco de confiança uns nos outros, certo? E com supercontrole, às vezes, muito difícil de ter essa intimidade, essa conexão. E isso que traz esse isolamento social muito, muito marcante, assim, e difícil de lidar. E essa questão da solidão emocional eu acho interessante, porque uma coisa que a gente vê, né, assim, nas palestras sobre LGBT é que nem sempre é um sofrimento óbvio, né? Uhum. Que é uma coisa que as pessoas acabam, às vezes, não percebendo, até pela forma como eles acabam mascarando esse sofrimento, né? A gente vai mais para frente falar sobre a diferença entre DBT e RODBT e falar sobre a diferença entre o baixo autocontrole e o supercontrole. E no baixo autocontrole acaba que é óbvio, né? Assim, a gente consegue ver ali, às vezes a pessoa com intensidade da expressão emocional, assim, muito, sabe, desregulação emocional, a gente vê que a pessoa está sofrendo, né? Agora, nem sempre é óbvio, no caso das pessoas com supercontrole, o quão sozinhas elas se sentem por dentro, né? Que é uma coisa que a gente às vezes não percebe. Sim. Sim, porque muitas vezes as pessoas vão assim fazendo as coisas sem pedir muita ajuda e vão fazendo e respondem e cooperam até, né? E não pedem para ser aprovados, ou não fazem muito assim escândalo sobre os outros perceberem que fizeram uma coisa boa para o grupo, né? Para a tribo, certo? Mas então as pessoas, não, aquela pessoa tá bem, tá tranquila, consegue fazer tudo, acorda, tá sempre ajeitadinho, faz as, né? Então a gente tem uma impressão que tem uma vida bem bacana, né? E Uhum. muitas vezes a pessoa é super só. E mesmo quando às vezes tem amigos e faz coisas com outras pessoas, mas não se consegue sentir conectado Sim. devido à falta de poder ser vulnerável e se abrir, né? E mostrar as imperfeições, que também sente angústia, que também fica triste, né? Que não é perfeito. Sim, sim. E se a gente pudesse pensar assim, tentar se explicar um pouco para as pessoas, de onde que isso vem, sabe assim, como que emergia um padrão? Você falou que era um estilo de personalidade. Como que a gente pode explicar isso para as pessoas quando a gente encontra uma pessoa adulta com esse estilo de supercontrole? De onde Uhum. que isso veio? Ótima pergunta. Bom, temos, para simplificar, assim, a gente pode dizer que tem três, três coisas, assim, que a combinação dessas três coisas, né, e a interação delas podem criar um supercontrole mal adaptativo, né? Então, esses três fatores a gente chama, em inglês, nature, nurture and coping. Eu acho que em português seria a natureza, a biologia, né, a genética, o ambiente, Uhum. né, e o estilo de enfrentamento, certo? Então, não sei quantos de vocês se lembram do triângulo cognitivo, assim, que, né, nós temos o comportamento, o pensamento e a emoção, e temos flechas indo para todos os lados, né? Nesse Sim. caso, é mais ou menos assim. As flechas, né? Temos flechas indo para os seus lados, essas coisas se reforçam, certo? Então, a gente pode até dizer que o temperamento, né, a parte da natureza biológica, da genética, o nature, né, pode ser percebido bem cedo para muitas Uhum. pessoas, né? Até com 4, 5 anos de idade, a gente pode começar a perceber alguns padrões, né? Por exemplo, existem algumas crianças, né, que chegam numa festa e já saem correndo e já vão, Sim. sabe, pegando os aperitivos, já vão conversando com todo mundo, vão brincando, certo? Vão até fazem coisas sem nem dizer hoje, vão, e aí, então, vamos brincar, vamos correr, vamos fazer, né? Elas têm mais uma habilidade assim
e de conectar, assim, ou de interagir, né? E sem ter tanta vergonha, sem pensar muito antes de fazer, deu vontade, vai lá e faz, certo? E essas crianças, elas estão mais conectadas, assim, se a gente parar para pensar, temperamento de baixo controle, né? Uhum. E enquanto as crianças, tem crianças, né, que chegam na tua casa, elas sentam assim, bem direitinho, ficam quietinhas, elas fazem o tema de casa, né? Uhum. Elas arrumam a cama, elas brincam com o brinquedo, depois botam os brinquedos, já guardam, às vezes nem precisa nem pedir para fazer nada, elas já fazem automaticamente, naturalmente são assim, né? Ah, a Mercy Moreira está falando, é os traços de personalidade, exatamente, e podem ser Sim. reconhecidos ah, bem jovens, assim, né? Essas crianças. Então, mas e o que que acontece? Essa é a parte, né, da nossa natureza, da nossa biologia, da nossa genética. O que que acontece? Vou te fazer uma pergunta, Francisco. Pensa assim, ó, tu tá num avião, tá? Outra pergunta, Francisco, oh, meu Deus, outra pergunta. Bora lá. Tu tá no avião, e pergunta para todo mundo que tá aí assistindo, tá, pessoal? A gente tá no avião, indo para Havaí, tem uma vacation, assim, umas férias maravilhosas, e tem uma criança gritando e falando alto e correndo de um lado para o outro, e daqui a pouco tem uma coisa que tu tá jantando ali no tua jantinha ali do avião, e cai uma coisa em cima de ti que a criança jogou porque tava o que que tu pensa, o que que tu gostaria de fazer, quais são as suas emoções? Olha, diante de uma criança assim, eu ia sentir um pouco de raiva, porque, poxa, a criança, né, atrapalhando a tranquilidade do voo, eu ia sentir raiva. Uhum. Então, e se quando tu vê uma criança comportada, teu sobrinho, tua sobrinha, talvez assim, todo, ai, tia Francisco, como é que tu tá? Saudade de ti. E pede antes, tipo assim, posso ir no banheiro? Tipo assim, olha, e a mãe da tua sobrinha chega, olha as notas maravilhosas que ela ganhou. O que que tu sente e o que que tu quer fazer? E como é que tu quer interagir com essa criança? Olha, elogiar, né? Porque, poxa, ela tá se dando bem, ela tá fazendo as coisas certinho, ela tá agindo da forma, esperada, então minha tendência seria elogiar a criança. Sim. Então, isso que nós estamos falando, né, do ambiente. O Sim. ambiente, a nossa sociedade, na verdade, valoriza o supercontrole Uhum. e reforça, gratifica o supercontrole. Então, tu tem uma pessoa que já tem uma personalidade, com uns traços de personalidade, supercontrole, e que fica recebendo essa gratificação do ambiente, né? Essa pessoa provavelmente vai querer continuar sendo assim, Uhum. né? Então, essa pessoa vai ter alguns estilos de enfrentamento, né? Que vão evitar erros, que vão ser mais perfeccionistas, que vão esconder algumas emoções que são menos aceitáveis, certo? E isso é o estilo de enfrentamento. Essas três coisas interagindo, né, vão reforçar essa questão do supercontrole e pode transformar num supercontrole mal adaptativo, né? Uhum. E eu acho legal das teorias biossociais, tanto da DBT quanto da RODBT, é que a gente também não ficar naquela coisa assim de dizer, não, é gene, é só gene, e também não ficar culpando as famílias, né? Que também gera muita culpa, né? Assim, Uhum. isso foi a família que fez isso, a pessoa é assim hoje por causa dos pais dela. E a gente entender que é uma combinação de fatores, né? Que uma pessoa Exatamente. talvez não chega a esse ponto sem essa história, né? Sem essa interação com o ambiente e também com as características que ela tem, né? Acho que isso ter essa visão mais complexa e até dialética, se a gente for pensar, ajuda um pouco, né? Sim, exatamente. Então, essa combinação, né, a gente acaba criando esse reforço externo, criando essa aversão e uma alta sensibilidade à ameaça, né, e ao fracasso, uma baixa sensibilidade à recompensa, porque essas crianças conseguem
né? Segurar, fazer coisas para ter uma gratificação distal, né? Atingir o objetivo distal. Então, a gente pode pensar, aquele experimento do marshmallow. Você te lembra do Uhum. experimento do marshmallow? É um exemplo Sim, perfeito, né? uhum. Essas crianças têm opção, pode comer um marshmallow agora, ou esperar 15 minutos e comer 2 marshmallows. E ali a gente consegue ver bem a diferença das crianças já, né? Que as crianças que têm mais uma característica de baixo controle, elas ficam, ai, olhando para o marshmallow, ficam, ai, ou come o marshmallow já direto, né? E as crianças que têm uma tendência mais de personalidade de supercontrole, elas olham para o outro lado e não, a minha atenção vai estar aqui. Elas botam um pratinho, a gente vê nos vídeos, né? Tem uma menininha tão bonitinha, ela bota o pratinho assim para longe e olha para o outro lado e espera os 15 minutos, né? E os resultados a gente sabe que depois no futuro essas crianças tiveram mais sucesso, assim, Uhum. né? Sucesso financeiro, tiveram notas mais altas. Nas escolas de graduação, né? Então, essa combinação a gente vê dessas 3 coisas. Mas agora, essa versão que eles criam, né? Uh, Posso só de... puxar um ganchinho? Só uma coisa que você falou que achei interessante. É porque é o seguinte, gente, uma coisa que a gente também tem que pensar é que a gente não tá, como você falou no início da live, a gente não tá demonizando o controle aqui, né? Porque pode dar essa impressão para as pessoas. Gente, olha, o controle, de uma certa forma, até um certo grau, é adaptativo, né? Eu sempre penso assim, né? Gente, olha o quanto a Holanda se expandiu ao longo dos séculos. Não tinha terra, e eles foram e fizeram terra, né? Isso Portugal. exigiu um grau, exatamente assim, exigiu um grau de planejamento, sabe? De estudo, de esforço gigantesco. Então, de uma certa forma, o controle, ele é adaptativo se a gente for pensar sobre um certo ponto de vista, né? Agora, aqui o que a gente está falando é como se fosse uma pergunta: será que é possível a gente ter muito de uma coisa que é boa e isso gera prejuízos? Né? É Exato. disso que a gente está falando, né? A gente não está dizendo aqui que é pronto, adeus controle, adeus planejamento, né? Agora a gente vai fazer tudo assim na base do espontâneo. Não é isso, né? É que chega um ponto que aquilo fica desadaptativo. Uhum, exatamente. Então, e como que a gente faz isso? Outra pergunta para ti. Ai, Eu nossa, gostei de fazer vamos lá. perguntas. Então, um respondente muito bom. Ah, O que a gente faz? Quais são umas estratégias para não cometer erros? estratégias para não cometer erros. Uhum. Vou falar das minhas, né? Que talvez seja um pouco de supercontrole, mas eu tento pensar, think ahead, né? Assim, pensar antes, verificar os possíveis problemas, antecipar os problemas que podem aparecer, fazer um brainstorm de soluções que podem ser úteis quando essas coisas aparecerem. Tentar me familiarizar e obter informações de quais poderiam ser esses problemas. Eu tento um pouco nisso. Isso, exatamente. Isso, né? E tem uma coisa importante também que muitas vezes acontece, não tentar coisas novas, Uhum. né? E não mostrar a vulnerabilidade, porque pode ser uma coisa errada, as pessoas podem, né, saber da tua imperfeição, né? Então, e essas são características, né, bem marcantes do supercontrole, né? Isso. E então agora vamos falar do negócio que é RODBT. Vamos lá. Tá, posso só dizer, eu quero, Sim. para falar no negócio da RDBT até, para entrar nesse negócio do RDBT, para vocês que estão curiosos, tá? Eu, eu não tenho televisão, né? Mas eu tenho computadores, e eu tenho acesso à Netflix, né? Então, eu não sei se vocês já viram, porque eu vou comentar isso porque eu acho que é uma coisa relevante para as pessoas que querem aprender mais sobre o supercontrole, tá? Não sei se tu já viu, se vocês já viram o The Queen's Gambit. Eu acho que em português Hum, é o Gambito da Rainha, tá? É hum, uma série da Netflix, eu acho que é o Gambito da Rainha em português. Uma série da Netflix, o personagem principal é a Beth,
E ela é um exemplo clássico, maravilhoso de supercontrole, tá? E, então, tem várias questões, na verdade. Podia fazer uma live só dela, um podcast, hashtag fica a dica, hashtag fique ligado, né? Porque tem muitas características ele, apesar de ser uma personagem supercontrole meio óbvia, assim, na questão do supercontrole, quando a gente fala do RODBT, né? Tem características bem óbvias disso. Tem várias coisas de se notar que acontecem na vida dessa personagem, né? Que é relacionado com o supercontrole e com que o RODBT vem a tratar, assim, né? A cuidar, né? E, inclusive, uma coisa, um estilo de enfrentamento é fazer coisas que muitas vezes a gente relaciona com o baixo controle, certo? Mas fazer isso de modo privado, Uhum. fazer em casa. O abuso de álcool, abuso de drogas, certo? Coisas assim que acontecem privately, de modo privado, né? E Sim, muitas vezes isso é importantíssimo até. Desculpa estar saindo assim na tangente um pouco, mas que eu acho que isso é importante para a gente perceber, sim. porque a gente pode acabar confundindo, né, Uhum. o baixo controle com o supercontrole, certo? Porque quando vem Simone, aquela que joga xadrez assim, e ela é super Ah, focada no xadrez, assim, e ela fica, sabe, reavaliando, assim, os erros que ela fez no xadrez, ela tem uma obsessão, assim, com o perfeccionismo, e mesmo quando ela fez uma coisa boa, não era boa o suficiente, podia ter feito outra coisa, eu cometi um erro, não pode, sabe? É bem a característica, assim, do supercontrole. Mas eu comentei isso também para a gente perceber que tem algumas coisas que a gente vai ver paciente, isso é algo incrível para a gente pensar, tá? uhum. É que a gente às vezes pode ter misdiagnosticar, misdiagnose, né? Diagnosticar erroneamente um cliente pensando que tem um problema de baixo controle, tá? Porque está compartilhando certos comportamentos nessa área privada que é a terapia, né? Que é um lugar Uhum. privado, certo? Mas que fazem isso de modo privado. Esses comportamentos Uhum. acontecem, não acontecem assim em público, certo? E até podem mostrar algumas emoções às vezes na terapia, né? Que tu pode acabar pensando que essa pessoa é uma pessoa com características de baixo controle. E na Uhum. verdade é uma pessoa com um estilo de personalidade super controle, né? E Mas aí, eu recomendo assim, muito que veja. Tu tem que ver, Francisco, tá essa bom. série. Tu que está aprendendo mais do RDBT, estudando. É bem legal. Tá, eu vou ver sim. Obrigado aí pela dica. A Simone disse que começou a ver e ainda mandou um joinha aqui pra gente. Acho que ela gostou. É bem bom. Então, vamos lá. Vamos começar agora propriamente sobre RODBT. O que seria, se a gente for pensar assim, a terapia comportamental dialética radicalmente aberta e o que ela propõe para o supercontrole que a gente acabou de falar? Uhum. Ok. Então, acho que a resposta mais rápida, mais simples seria é uma terapia, modalidade terapêutica de terceira onda, né? Uhum. Tá, mas não é suficiente, obviamente. Pelo teu sinal social, eu já vi que não é suficiente. Então, tá, mas essa modalidade terapêutica, né, como tratamento, como a DBT, desculpa, nós também trabalhamos, né, com a terapia individual, trabalhamos com a terapia de grupo, e é altamente sugerido que a gente use também o coaching telefônico e a supervisão, né, Uhum. de time, assim. Mas é bem unlikely, né, não é provável que os clientes supercontrolados vão conectar com o phone coaching, né? O coaching Uhum. telefônico. As ligações. Mas, mas o que eu gosto, mas no mundo ideal, né, nós teríamos ao menos a terapia individual e a terapia de grupo. Não é, desculpa, aí que tá, Treinamento de habilidades. treinamento de habilidades, as aulas de habilidades, né? Uma coisa importantíssima que nós não Uhum. falamos de grupo, porque clientes com super controle, eles não vão querer participar em grupos.
Eles participariam de aula, eles gostam de aprender, gostam de fazer tudo certinho, fazem tema de casa e completam as coisas, a maioria das vezes, né? E participam, mas a gente fala como aula, certo? Mas no Uhum. mundo ideal nós teríamos essas duas coisas. A terapia, no mínimo, né? A terapia individual e as aulas de habilidades. Agora, quando eu fui fazer meu treinamento em Dorset, foi uma coisa que eu achei muito interessante, tá? Que o Thomas Lynch falou, que tá, é recomendado, mas assim, não é obrigatório, não é que nem a DBT. Se tu conseguir, pelo menos, ter terapia individual, ou pelo menos ter a, a aula de habilidades, já é alguma coisa, certo? Uhum. E isso já começa a gente começa já a entender o estilo dessa terapia, dessa modalidade terapêutica, que tem como um dos componentes principais a flexibilidade, inclusive no seu modo de treatment delivery, né? Então, isso é importantíssimo da gente perceber. Até porque, dependendo da clínica, a clínica, ou se é uma terapeuta individual, que está trabalhando sozinho, talvez não tenha condições de fazer Sim. tudo, né? Então, tem essa flexibilidade. Na Inglaterra, quando eu estava estudando lá com eles têm muitas enfermeiras que fazem a parte da saúde mental, tá? Tratamento psicológico. E elas estavam fazendo muito, quando eu voltei pela segunda vez, estavam fazendo muito aulas de habilidades, tá? Porque não tinham condições de ter terapias individuais. Claro, tem os seus próprios problemas também, né? De não ter essa parte individual que os clientes possam trabalhar, né? Mas pelo menos estavam aprendendo algumas habilidades, certo? Agora, eu acho que esse comentário que eu fiz da aula é muito importante, né? Porque daí já leva a gente também a poder falar um pouco mais sobre essa conexão com a abertura radical, né? Uhum. A abertura radical, que é um conceito base da RUDBT, né? E está ligada com uma forma de comportamento, né? Uma forma de ser e estar nesse mundo, na verdade, certo? A gente pode até dizer que chamar tipo assim, um estado de espírito, quase, né? Informado por essa ideia que o bem-estar psicológico envolve o encontro da abertura, da flexibilidade e da conexão social, certo? Que é aquilo que a gente falou bem no início, né? Sim. Três características da saúde psicológica, né? Agora, esse estado de espírito, né? Uma vida radicalmente aberta, envolve uma busca ativa do nosso desconhecido pessoal, certo? Para que a gente Uhum. possa aprender com um ambiente que à nossa volta que está em constante mudança, né? Sim. Então, essa abertura radical nos ajuda a melhorar as nossas relações, porque é um modelo de humildade, né? E de vontade de aprender daquilo que o mundo tem a nos oferecer, né? Sim, eu acho que uma coisa, desculpa, uma coisa que eu acho muito importante da abertura radical é que ela tira um pouco a gente da rigidez, né? E eu acho que isso é muito importante. O Thomas Lynch, eu acho que ele tem aquela frase, né? Não vemos a realidade como ela é, nós vemos a realidade como nós somos. E essa é uma coisa importante, né? Até uma das diferenças entre o DBT e a RODBT, que a gente precisa lembrar, né? Porque quando eu tenho uma visão muito, muito rígida, muito arraigada da realidade, quando eu rejeito todo o feedback do ambiente que não confirma as minhas expectativas, o que eu preciso trabalhar é a minha abertura para essas informações novas do ambiente que não necessariamente confirmam aquilo que eu já tinha, aquilo que eu já pensava, e poder aprender com isso, né? Mesmo que envolva sofrimento, que eu acho que, assim, é muito é difícil a gente pensar isso, mas, assim, faz parte da vida, né? O sofrimento, a gente às vezes não tem como eliminar ele de uma certa forma, porque ele traz aprendizado para a vida da gente, né? Então, eu acho que a abertura radical, às vezes, é essa chave que permite a gente aprender com as experiências, permite a gente aprender com o sofrimento e que pode estar em falta. Uhum, exatamente. E é diferente, né, da aceitação radical, né? Uhum, Porque exatamente isso que tu falou. Porque se a gente fosse aceitar a realidade radicalmente como ela é, a gente talvez tivesse a tendência, com o supercontrole, né, com características de supercontrole, talvez tivesse a tendência de aceitar
o mundo como a gente vê, que é como a gente é. Né? O que tu falou, o que Sim, então fala, a gente não vê o mundo como o mundo é, a gente vê o mundo como nós somos. Né? Então, exatamente. tem importância. Não, perdão, pode falar. Não, falei, não, bem importante, significativa diferença, assim, nesse sentido. Ah, sim, ok. Então agora vamos pensar o seguinte, assim, basicamente o que a RODBT vai trabalhar com os pacientes, né? Assim, ele vai trabalhar um pouco dessa questão da abertura radical, vai trabalhar a conexão social, vai trabalhar também a expressão emocional. E aí, eu acho que quem chegou nessa live e está pensando um pouco sobre e já conhece DBT, deve estar um pouco assim, mas como que isso é DBT, né? A pessoa deve estar assim, gente, mas e eu acho que a gente podia começar rapidinho, nesses últimos minutos que a gente tem, sobre quais que são as diferenças entre a RODBT e a DBT. Entendendo, né, que numa live de 60 minutos, não, a gente não consegue falar exaustivamente sobre uma coisa tão grande quanto a RODBT e a DBT, né? Acho que a gente Sim, podia passar horas aqui falando, porque é muita coisa. sim. Mas, assim, sucintamente, né? As duas são terapias comportamentais, as duas são terapias que têm a filosofia dialética como base, mas o que que diferencia, em que elas são parecidas? Sim. Bom, tem bastante. Tu começou pela parte bem boa, né? Que é explicar as semelhanças que são. Tem menos, eu acho, né? Semelhanças do que as diferenças. Como tu disse, tem bastante diferença. E eu quero até aproveitar esse momento, tá? Para dizer para o pessoal que está assistindo e para ti, para todo mundo que tem curiosidade de aprender mais e saber mais especificamente das diferenças. Tem um webinar que está em inglês, disponível em inglês, e que Bem legal, gente. nós da RODBT do Brasil, né, RODBT Brasil, até por sinal, sigam no Instagram. Para mais informação, pode seguir no Instagram da RODBT Brasil, no Mind Over Matters Institute e no Spiro. Vai ter informação quando esse webinar sair, que está para sair, tudo dando certo, no início de dezembro, tá? Em Ah, sim, eu português, já com lembrei. tradução, né, com legenda, tradução e também os slides todos traduzidos. Então a gente tem trabalhado incessantemente para fazer isso e então isso vai também ajudar bastante a entender essas diferenças. O nome do webinar em português é a dialética perdida, né? Uhum. Em inglês The Missing Dialect. E eu acho que traz bastante essa questão. Inclusive, as pessoas ganham 1 hora de certificação internacional, tá? Para Ah, então, Continuing é isso que Education. eu vi, aquele do Thomas Lynch, How RODBT Differs from Uhum. DBT, é isso? The Missing Dialect. Ah, Então, é 1 hora, mais de 1 hora se falando sobre isso. E a gente vai cobrir aqui. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é importante, mas só para o pessoal saber, já que a gente não vai poder falar, nosso tempo tá gostoso, a sim. gente acabou conversando bastante, então não vai dar para cobrir tudo. Eu acho que a gente tinha intenção de cobrir, infelizmente, mas eu quero deixar claro que vai ter, que nós estamos trabalhando a RDBT, nós estamos Brasil, estamos trabalhando bastante para que temos brevemente o treinamento oficial da RODBT em português, pelo menos já o módulo 1, vindo daqui um tempinho, esperamos, e certamente neste dezembro já está quase tudo pronto para esse webinar gratuito, tá? Então sigam-nos para os updates, como eu falei, RODBT Brasil, Mind Over Matters Institute e Spiro, nós vamos estar postando todas essas informações, tá? Estamos lançando também um podcast sobre o supercontrole, tá? Mas aqui, voltando para o que nós queremos falar, né? Temos duas coisas importantes, uma diferença importante, né? Porque a mindfulness é a base, né? De muita coisa, assim, nas duas terapias. Só que na DBT, a mindfulness é baseada no Zen budismo e na RODBT no sufismo Malamate, né? Então, nós temos uma que é mais focada, bem focada na trabalhar a habilidade da mente, né? E a outra que é mais focada na abertura do coração, por exemplo. Uhum. E trabalhar essa exploração, né?
a autoinvestigação, trabalhar para um conhecimento do nosso pessoal, dos nossos limites, entender o que a gente tem para aprender com isso, né? E também na Mindfulness do RODBT, muitas assim, habilidades que a gente pratica espontâneas, que podem até parecer meio bobas, assim, mas que é para esse treinamento da flexibilidade emocional e comportamental, né? Coisas que não são planejadas, que estão, tá, vamos fazer então. Ok, né? Então tem essa exposição nessa espontaneidade, né? Que muitas vezes falta para o supercontrole. Então essa é uma diferença bem significativa, ok? Agora, DBT usa um modelo de regulação emocional do bem-estar, enquanto a RODBT usa um modelo de sinalização social e um modelo evolutivo para o bem-estar, tá? Agora, a DBT tem como foco tratar a desregulação emocional, o baixo controle inibitório, a baixa tolerância ao mal-estar e o aumento da reatividade emocional, né? Ou seja, a DBT foca no diminuir o descontrole comportamental, né? E as reações que são dependentes e flutuam com o humor, né? E aumentar o controle comportamental, a tolerância ao mal-estar, como eu falei, e a regulação emocional, certo? Em outras palavras, a gente pode dizer que assim, maior regulação emocional é igual a menos desconforto, né? Podemos dizer assim, um small summary. Eu até coloquei, porque eu não sei quanto mais, eu vou falar agora da RODBT, dessa diferença, mas só para o pessoal também ficar atento, eu coloquei alguns slides no meu Instagram para eles poderem ver essas duas diferenças, certo? No slide central, com o controle optimum, né? A diferença do baixo controle e o super control, e os slides laterais, os posts laterais, com alguns slides sobre essas diferenças, tá? Mas então, no RODBT, nós temos como foco central, né, tratar a isolação, solidão emocional, isolação emocional, a solidão emocional, né? Que ela decorre devido à baixa abertura e déficits de sinalização social, né? Ou seja, o RODBT tem como objetivo diminuir o controle comportamental grave, né? E diminuir a indiferença também, né? E o distanciamento social. E visa aumentar essa flexibilidade comportamental, aumentar a abertura de expressão da vulnerabilidade emocional, né? Para que isso aconteça, né? Trabalho com a expressão emocional aberta, apropriada ao contexto, né? Ou seja, congruente com o que está acontecendo naquele momento. Então, a gente pratica isso para que a gente possa, né, aumentar a confiança, né, e desejo de afiliação, certo? Que leva a uma melhor conexão social. E eu acho que tem, em outras palavras, a gente pode dizer, né, com a expressão mais aberta, é igual a confiança, que é igual a maior conexão social. Então, assim, num small snapshot, a gente pode pensar que essas duas coisas, essas são algumas das características diferentes. Claro, tem muito da linguagem, né? A linguagem vai ser bem diferente, as habilidades específicas, né? Eu ia até comentar, acho que não vai dar tempo, de algumas habilidades de mindfulness, né? Do o que e como, que são diferentes, né? Mas bastante a prática de humildade, né? Importante. E as de autoindagação, né? Vamos? As de autoindagação, as práticas da RWD de autoindagação. A gente está tentando traduzir como autoinvestigação, né? O investigar, o explorar de si, né? Através de muito, assim, journaling até, né? Um auto... assim, perguntas sobre o que eu tenho, principal, o que eu posso aprender com isso, o que eu tenho para aprender aqui, né? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu demais. O Instagram vai cortar a gente em 40 segundos, mas eu queria agradecer muito, 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 Mariana, a sua presença.
Foi uma maravilha, aprendi assim muito, acho que todos que estivemos aqui aprendemos. É, e deixa eu ver se teve algum comentário. É isso que a Juliana falou, né? Uma pena que está acabando, que foi uma conversa maravilhosa. Quem tiver alguma dúvida, manda no Instagram da gente e dê uma olhada no Instagram, Mind Over Matters Institute, né? @Mind Over Matters Institute, que aí vocês vão ver boa parte das coisas, algumas coisas que a gente conversou aqui. Muito obrigado, Mariana, e até a Obrigada, eu, próxima. Francisco. Até a próxima. Tchauzinho.